gaguejou um pouco, muito nervoso. Foi a primeira vez, se Deus quiser vai tudo certo. Deus me deixa a palavra da forma que eu preparei. Vamos abrir nossa Bíblia então no Salmo 100, do versículo 1 ao 5. A gente vai trabalhar bastante então a Bíblia hoje. Amém. Amém? Amém. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Amém. A gente pode ver que nesse salmo ele é um convite e a forma correta como a gente deve adorar o Senhor, com alegria e em comunhão com os irmãos. Então, eu estava dizer que você acha que a gente, todo o culto que a gente faz no nome de Deus, Deus recebe? A resposta é não, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que clamam o nome de Deus em vão. Mas como assim? Tipo, todo culto que a gente faz em nome dele, alguns não, pode ser que não seja Deus. Porque então a gente clama o nome do Senhor não é só o nosso cotidiano, por exemplo, quando a gente fala pelo amor de Deus, Deus me livre. Não é assim que a gente clama o nome de Deus em vão, mas sim quando a gente está aqui na igreja, por exemplo, adorando a Deus, mas com a cabeça fora da igreja, o que a gente vai fazer semana que vem, o que a gente vai fazer depois do culto, o que ainda não chegou, e a gente não está com o pensamento 100% em Jesus. Então, a gente tem que reconhecer que a gente é miserável e pecador e glorificar o nome dele unicamente, exclusivamente a Deus. Amém? O verso 1 e 2 fala: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra e prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. A gente pode ver que é um convite, né? Que a gente tem que celebrar o Senhor com alegria e não com tristeza, não com compromisso. A gente tem que glorificar o nome todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Aqui fala no verso 1 que é todos os habitantes da terra. Então aqui fala que a gente tem que prestar culto ao Senhor, não de forma individual, mas como a gente está aqui hoje. No verso 3 fala: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, irmãos, a gente pertencemos a Ele e por isso que a gente tem que agradecer diariamente, agradecer o nome dele com alegria. Aqui também outra tradução fala que foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos o povo seu e ovelha do seu pasto. E é gratificante da forma que Ele nos trata como filho, fala que a gente é filho, ovelha do pasto dele. E a gente tem alguns versículos na Bíblia que fala sobre o pastoreio do Senhor. E Ele é nosso pastor, né? Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmos 23, 1, por gentileza. Separei três versículos que falam o Senhor é nosso pastor. Amém? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o outro, não sei se precisa ver, senão vai ficar muito longe do outro. O outro é João 10:11, que fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é muito legal, né, o jeito que ele fala entre a gente. Também lá em Lucas 15, da parte do 3, que fala sobre a parábola das 99 ovelhas. E quando uma das ovelhas do rebanho dele se desvia do caminho dele, entristece o coração dele. Então ele faz de tudo para trazer aquela ovelha perdida para o caminho dele novamente. Aqui no João 10:11 ele fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como ele fez pelos nossos pecados, e graças a ele estamos aqui hoje. Senão não era nem para a gente estar aqui, né? Então por isso que a gente tem que fazer e agradecer diariamente por isso, entendeu? No verso 4, lá do Salmo 100,
Ele fala: entre por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. A gente tem que ser grato, que só confirma o que eu estava falando. A gente tem que ser grato e não vir para a igreja para a gente cumprir o nosso compromisso. Por exemplo, tem que vir só porque eu tenho que tocar bateria ou cumprir nossa carga horária aqui dentro. A gente tem que ser grato diariamente, agradecer em todos os momentos do nosso dia. Que muitas das vezes a gente deixa passar isso despercebido, né? Em alguns detalhes que a gente acha que, como virou rotina, a gente acaba não agradecendo. E a gente tem que tirar isso. E ele mesmo nos traz isso no Salmo 122. O seu irmão pode abrir para a gente também? Salmo 122, 1. Estou falando muito rápido? Então, Salmo 122 não fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, aqui confirma, a gente tem que estar alegre quando a gente for vir para a casa de Deus, ser dentro da palavra dele. E não pode deixar nada desviar nossa atenção, igual eu falei, a gente não pode tomar o nome do Senhor em vão. A gente tem que vir com. Porque a gente for ver para os lados, nós não vamos vir para a igreja, a gente é pecador, entendeu? E a gente tem que vir com o único foco que é Jesus. Então, se a gente for ver o erro dos outros, o que eu estou fazendo, a gente não vai fumar agora, entendeu? É a nossa raiz em Jesus, e Ele é o único puro para a minha verdade da vida, entendeu? A gente tem que também agradecer nessa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, porque a gente sabe que é difícil e a gente tem muita luta no dia a dia aí. Tem muitas pessoas que queriam estar aqui hoje, não pode, infelizmente. Vou dar o testemunho aqui, não é meu, na verdade, mas do meu avô Donizete, por exemplo. Ele do nada ficou mal e aí acabou chegando a justiça ruim e ele já foi ficando desesperado. Mas, igual ele fala, a gente esquece que a última palavra não é de nós, nem dos médicos, nem de ninguém. Mas só de Deus. Hoje, infelizmente, ele não está aqui, ele está em casa, mas eu pude presenciar isso aí, graças a Deus, e é muito gratificante, né? Aqui no verso 5 do Salmo 100, fala: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, Deus é bom o tempo todo, mesmo a gente sendo pecadores. A gente, infelizmente, às vezes envergonha o nome do Senhor mesmo uma atitude. E Ele, mesmo assim, continua sendo misericordioso com a gente. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 53, 5, por favor. Isaías 53, 5. Amém? Amém. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morrido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É só isso, na verdade. E assim, é muito doido a gente pensar isso, que o homem que não tinha pecado algum veio, entregou seu próprio filho, né, para nos libertar do nosso pecado. E muitas das vezes a gente deixa isso como se fosse uma situação comum, que a gente não reconhece no dia a dia. A gente não agradece por isso, e às vezes a gente acaba se tornando ingrato por isso, entendeu? Então a gente tem que bem dizer e agradecer o nome dele diariamente por isso e por todas as outras coisas que ele fez por nós, por nossa vida diariamente, amém? Eu queria falar um pouco sobre a adoração aqui. Eu ia colocar em tópicos, só que ficou muito longo, então deu uma resumida. E eu queria também que os irmãos abrissem em Romanos 12, 1, por favor.
de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De que forma a gente pode adorar nosso Deus de forma racional? Só quando a gente está aqui dentro da igreja e comunhão com os irmãos? Não, a gente tem que agradecer a Deus, que é uma forma de adoração diariamente, todos os dias, entrar no nosso quarto, fechar a porta e comunhão com Ele também. E a gente tem que se fazer grato por tudo que Ele faz por nós, cada detalhe que a gente muitas das vezes também deixa passar despercebido. E em Tessalonicenses 5,18, ele fala que a gente tem que dar graças em todos os momentos. Ele diz: em tudo é graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a gente, e Ele mesmo diz que a gente tem que dar graça em todos os momentos, porque muitas das vezes a gente esquece de agradecer em todos os momentos. E a gente sabe, como eu falei, tem muitas situações que é difícil a gente agradecer, é muito estranho, na verdade. E a gente sabe que existe dia ruim, a gente não sabe o que você passou também para chegar aqui, não sabe como foi a semana de vocês. E a batalha é muito forte, na verdade. E tem dia também que a gente às vezes acorda atrasado, o serviço, aí perde o busão, aí o dia já começa tudo daquele jeito lá, né? E a gente, às vezes, como eu falei, às vezes parece estranho a gente agradecer por umas coisas que está na nossa concepção, está fora do nosso plano. A gente tem que lembrar que o plano é nosso, mas é de Deus. Então, às vezes uma situação que Deus te deu uma forma de desviar o seu caminho, você perdeu o seu busão, acabou a gasolina, não sei. Você não sabe se Deus te deu um livramento. Então, nesse momento, a gente também esquece de agradecer e a gente prefere pelo caminho mais fácil, que é reclamar do que está acontecendo. E aí chegamos, perdemos o busão, chegou atrasado, reclamamos de tudo. Eu falo por mim também, eu sou meio sem paciência às vezes, mas Deus vai melhorar isso dentro de mim. Mas eu vou explicar aqui algumas consequências da murmuração, né? Que a murmuração é o oposto da adoração. Então, se a gente está murmurando, a gente não está adorando Deus. E a murmuração nos afasta de Deus, dá legalidade ao inimigo e envergonha o nome dele. E quando a gente está murmurando de alguma coisa, a gente não está adorando a Deus, entendeu? Então a gente tem que ser mais semelhança dele, não ficar murmurando toda hora. E temos que agradecer. E a nossa forma de ser grato a Deus é agradecer segundo o mandamento dele diariamente, igual eu falei, por tudo que ele fez em nossas vidas, por tudo que ele deixou de fazer, não, por tudo que ele permitiu que não acontecesse, porque tudo que ele faz é bom para a gente. E graças a Deus, ele sendo nosso pastor, não nos faltará nada, amém? Eu vou dar um testemunho meu aqui também, parece ser muito besta também, mas a gente vê que Deus trabalha no mesmo detalhe. Eu cheguei de serviço, aí eu passei lá na minha avó, aí eu troquei as fitas, botar lá o Scooby na lavanderia, e aí eu fui andar, eu vi que tinha um negócio dando chinelo. Aí eu olhei pro chinelo, tinha um prego atravessado, só que não pegou no meu pé, pegou só na beira do chinelo. Aí pra mim, foi sorte, né? Quase fizeram o chinelo, no prego, e aqueles pregão ferrujados que estavam na rua. E aí eu pude perceber, ter a certeza, né, que ele não trabalha em cada detalhe. E a gente for ver, foi coisa besta, quase fizeram no prego, mas foi Deus que deu, foi Deus que deu pra mim. Foi prego lá, aí tem tá enferrujado, imagina. Então é coisa besta, mas que a gente deixa cair na rotina. Às vezes acaba esquecendo de agradecer por isso, entendeu? E eu queria também falar sobre o tópico que coloquei, sobre fé. A gente tem grandes homens na Bíblia, né, que nos dá exemplos de fé. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Se Deus testasse sua fé hoje, você ainda seria grato? Coloquei essa pergunta porque eu peguei a história de Jó como exemplo, e é uma história que é muito difícil colocar no lugar dele, na verdade, porque se eu mesmo passasse por isso, eu não sei como eu ia reagir. Que a história de Jó é que ele era muito bem sucedido e Satanás achou que ele era grato a Deus por conta disso. Ele achava que ele adorava a Deus, agradecia a Deus por conta que ele era bem sucedido. Se ele não tivesse nada, ele não seria grato a Deus. Então Deus permitiu que ele trabalhasse na vida dele, só que não
tocasse em Jó. Então, o que ele fez? Tirou dos seus bens materiais, tirou dos seus filhos, tirou tudo que ele tinha. E mesmo assim, eu também gostaria de falar isso aí em Jó 1:21. Amém? Então, Jó 1:21 ele fala: ele disse: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Então, assim, mesmo diante de toda aquela situação que ele passou, que ninguém quer passar por isso, na verdade, ele não, em nenhum momento ele questionou contra Deus, em nenhum momento ele perguntou por que estava acontecendo aquilo com ele, não com outra pessoa. E ele rasgou sua veste e deu graças a Deus, entendeu? Então a gente tem que pegar isso dele como exemplo, pegar as coisas boas como exemplo para a gente deixar transparecer a imagem do Senhor nas nossas vidas. Tem uma frase que eu acho que a Letícia fala bastante que ela falou, que assim, às vezes a gente é a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então, se a gente estiver dando mau testemunho, como é que a gente vai agradecer o nome do Senhor por aquela parte, entendeu? Então, às vezes a gente pega nós murmurando, reclamando de tudo, às vezes ignorante, sem paciência. Então, como que a gente está adorando o Senhor dessa forma? Não dando graça a Ele todo momento. Então, a gente tem que se melhorar nessa parte também, né? E assim, até Jesus também foi tentado, e acontece muitas coisas que nos tentam na nossa fé, tenta abalar a gente, desviar do caminho de Deus, a gente sabe disso. Até mesmo uma enfermidade, às vezes, igual eu falei, às vezes a gente cai em uma enfermidade, acontece alguma coisa foge do nosso plano, e a gente acaba pensando: por que isso aí está acontecendo comigo? Né? Às vezes coisa besta também. Mas a gente esquece que é o Senhor que guia nosso caminho, e a gente esquece que as coisas não funcionam da maneira que a gente quer, porque também se o Senhor nos desse tudo que a gente pede, a gente poderia desviar do caminho dele. Então a gente tem que agradecer da mesma forma, pelo de repente algum plano que a gente tinha, um plano pessoal nosso, às vezes não dá certo, mas tem que lembrar que é o Senhor que Ele nos guia nosso plano, e a forma que Ele achar melhor para a gente é boa, perfeita na nossa vida, entendeu? Eu também gostaria de abrir esse João 16:33, por favor. João 16:33 diz: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então a gente tem que parar de murmurar. A gente sabe que a gente vai ter aflições, porque Ele deixou isso bem claro para nós. Que se fosse fácil, também ia ser fácil, né? A gente agradecer a Deus, igual aconteceu com o Jó. Pensou que ele era grato só por causa dos bens materiais dele, entendeu? Mas a gente tem que seguir a vontade dele, ter fé. E também, se a gente duvidasse da fé de quem nos criou, a gente também não estaria adorando a Deus. E a gente sabe que é difícil, como eu falei, muito complicado. Aí diariamente a gente tem bastante luta no serviço, bastante estresse. Às vezes não tem muito tempo para dar atenção aos filhos, não sei como funciona a vida de cada um também. Eu sabia que vocês passaram para estar aqui hoje. E mesmo assim a gente tem que passar pela